Saudações, queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco, nos trazendo paz e luz no coração. Espero que todos estejam bem e que nós possamos, nos próximos minutos, fazer aqui um bate-papo, uma conversa a respeito desse tema, que é o orgulho e a humildade, dois movimentos importantes da alma, para que os nossos amigos da comunidade espírita Nova Era, que mais uma vez generosamente nos convidam para esse bate-papo, possam estar em reflexão conosco a respeito dessa temática que foi escolhida para a nossa palestra de hoje. Esses dois temas, o orgulho e a humildade, eles poderiam ser tratados facilmente de maneira separada. Nós poderíamos tratar o orgulho como sendo a construção do ego, a construção do ser que se elabora a partir de si mesmo, das suas considerações a respeito da sua pessoa e tudo mais com seus desdobramentos, e a humildade como sendo também um movimento de alma, uma conquista do espírito que se coloca de uma forma diferente. São dois lados extremamente opostos. O orgulhoso, ele se porta de uma maneira, assim como também o humilde, ele se coloca de uma forma diferente do orgulhoso. Enfim, quase que em antagônicos extremos, esses dois estão aí postos, se colocando e se apresentando como personagens do mundo. Mas vamos falar um pouquinho sobre o orgulho, inicialmente, porque nós temos aí três abordagens a fazer a respeito do orgulho. A questão do comportamento em si, como regra geral, como evidência geral, a questão dos movimentos internos, que seriam as motivações que levariam uma pessoa a agir de maneira orgulhosa, e também as questões morais que estariam envolvidas nesse fato do sujeito ser orgulhoso. Isso está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Essa parte moral, orgulho e humildade com mensagens, instruções dos espíritos. Temos lá uma mensagem de Lacordaire, por exemplo, falando sobre esse tema. Então vamos tentar trazer aqui do ponto de vista dessas três abordagens sobre o orgulho. Como é o comportamento orgulhoso? O orgulhoso, normalmente, ele é muito em si mesmado, ele tem uma noção de si mesmo bem particular, ele tem uma construção aparente de muita rigidez na sua condição de afirmação pessoal. Ele é uma pessoa que normalmente tem ideias muito precisas, ele tem ideias muito profundas sobre as coisas, muito cheio de razão. Normalmente, o orgulhoso é uma pessoa que não dá o chamado braço a torcer, né? A gente tem essa ideia. Eles são cabeças duras, pessoas que são muito firmes nos seus propósitos. Normalmente, eles não admitem o erro, eles não admitem que estão na condição equivocada e, portanto, eles se colocam de maneira muito arrogante, muitas vezes, diante dos demais. O orgulhoso, ele não tem a capacidade de pedir ajuda, ele está sempre em autossuficiência, ele basta-se por si mesmo, ele se aprisiona no seu mundo íntimo de maneira tal que ele quase que vive como um misantropo, uma pessoa que não consegue, de certa forma, reconhecer o benefício de outrem, não consegue agradecer, tem dificuldade para agradecer. E quando alguém faz alguma coisa e que, de certa forma, isso aparece, esse favor que foi feito a ele, eles normalmente reagem bastante de maneira negativa, às vezes até rejeitando aquele benefício que lhe foi ofertado, simplesmente para não darem o braço a torcer ou para não admitirem de que naquele momento apareceu ali uma fragilidade que lhes foi apresentada como exposição. Então, imagina o sujeito que mora num castelo, né? Ele mora num castelo, claro, um castelo virtual. Ele constrói um castelo virtual que tem um fosso, aquela rampa que só abre para os convidados especiais, tem uma porta edificada com muitas fechaduras, com muita madeira, muito ferro. Então não é todo mundo que entra nesse castelo. Esse castelo ele é muito
restrito em relação aos convidados que entram nesse ambiente. A questão também das admissibilidades, a forma como o sujeito entra é particular, tem um protocolo, né? Não é assim, a pessoa vai chegando, não. Tem que ter o processo, né? Não é uma coisa lenta, uma coisa gradual, que vai no primeiro momento, depois um segundo, e etc. Vai vencendo a resistência até chegar em, como se diz assim, na linguagem popular também, até se sentar na janelinha, você tem que realmente assim comer 1 quilo de sal. Então, é muito difícil o relacionamento orgulhoso, porque o relacionamento orgulhoso, ele é virtual, ele é sempre muito virtual. Ele não é uma relação real, uma relação visceral, uma relação que realmente radica em verdade. O comportamento orgulhoso, normalmente, ele é como se fosse um papel de parede do sujeito. Ele se apresenta assim, porque essa é a forma que ele encontrou, é o seu recurso que ele encontrou para se apresentar no mundo. Então, do ponto de vista comportamental, ele possui, o orgulhoso, essas características. Mas isso, óbvio, que esbarra em uma condição. Por que é que o sujeito age assim? Ele age assim porque existe dentro dele uma motivação, uma fragilidade que fez-lo construir essa muralha virtual. Essa muralha não foi construída do nada, não é uma deformação, digamos assim, técnica. Ele não faz isso porque ele acha bonito, ele não faz isso porque ele acha legal, ele não faz isso porque ele escolheu entre ser de um jeito ou de outro, ele escolheu ser esse. Esse foi o recurso que ele utilizou para se proteger das suas vulnerabilidades. Normalmente, ele foi uma pessoa que não recebeu o devido, não foi construído nele uma percepção de valor real. Ele foi hiperestimado, muitas vezes, em um contraste. Por exemplo, quando a criança faz uma coisa errada e alguém elogia, a criança vai se sentindo uma fraude. Ela vai construindo dentro dela um sentimento antagônico, ou seja, eu não me sinto realizadora, mas alguém me reconhece como realizador, então eu preciso ser para poder fazer com que essa pessoa continue acreditando que eu sou, mesmo eu sabendo que eu não sou. É um sentimento horrível de fraude, sabe aquela coisa que você acha que você não é e as pessoas estão achando que você é, e isso cria uma sensação de boicote, de sabotagem, de autossabotagem. O sujeito vai chegar num determinado momento que ele começa a perceber que essa sua imagem fragilizada, ela vai corresponder um dia, ele vai ter que libertar-se apresentando para o mundo a sua vulnerabilidade. Então, muitas vezes, as conquistas, elas começam a ser muito vultosas, porque o orgulhoso, ele precisa de titulações, ele precisa de nobreza. Então, normalmente, uma das coisas que o orgulhoso vai fazer também, do ponto de vista comportamental, é ampliar muito os seus feitos. Ele vai falar muito sobre a sua participação, né? Isso vai gerando dentro de uma egoidade muito forte, muito presente no seu comportamento. Então, tudo isso reflete uma fragilidade interior. O arrogante, por exemplo, que muitas vezes o comportamento, né, conforme eu falei, do orgulhoso é arrogante, o arrogante ele é uma expressão de fragilidade muito forte, muito clara. Todo arrogante é fraco, todo arrogante é frágil. Por ele não ter uma imunidade natural às relações psíquicas, às interações, ele age dessa maneira como se rechaçasse as pessoas para que as pessoas não acessassem as suas vulnerabilidades. E isso faz com que a pessoa fique muito antissocial, né? A pessoa fique antissocial, ela não se relaciona bem com o mundo por causa disso, por causa dessas fraquezas, por causa dessas debilidades, dessas debiedades. Muito bem, então, o sujeito que está nessa condição, ele tem feridas profundas. Então, como eu estava dizendo, eles foram abandonados ou foram maltratados quando eram pequenos, crianças. Por que eu digo isso?
Não é porque aquela máxima de dizer assim, tudo é problema de pai e de mãe. Não, não é problema de pai e de mãe, não é diretamente. Os pais são responsáveis pela condução psíquica do filho, pela construção da integridade física, psíquica e física do filho. Sim, sem dúvida. Mas é porque a criança ela tem um gravador inconsciente, aberto para as manifestações das suas relações sociais. Até uma determinada idade, tudo o que acontece com a criança, ela grava. Ela grava sem filtro. Ela registra. A única coisa que o seu aparelho psíquico faz, como fazem como adulto também, é nessa filtragem, quando aquilo é indesejável, quando aquilo é difícil, é duro de engolir, o aparelho psíquico da pessoa joga aquilo lá no inconsciente, tira energia, né? Porque quando tira energia, a coisa vai para o fundo de uma gaveta. Essa gaveta é grande, essa gaveta é imensa, ela corresponde a mais de 95% de todo o conteúdo psíquico que nós guardamos. Está lá dentro. E é esse conteúdo que vai, de certa forma, formar o material através do qual o sujeito vai começar a elaborar-se como ser, personalidade, caráter, essas coisas, ele vai começar a tirar daí. E se esse conteúdo que foi armazenado estabelece um padrão de não ok-idade, e a não ok-idade é o sujeito não se sentir ok, não se sentir bem, não se sentir confortável com a sua própria condição, ele vai, por mecanismos de defesa, ele vai elaborar uma persona que age de maneira tal que compense essas fragilidades, e essas compensações elas vão dar origem a esses comportamentos. O comportamento do mentiroso, o comportamento do egoísta, o comportamento do orgulhoso, do arrogante, etc. Então, para você sair desse lugar, não é simplesmente uma imposição moral. A imposição moral vai gerar uma execração do sujeito. Ele não vai corresponder ao padrão moral porque fica parecendo que é uma culpa. Você não pode ser orgulhoso. Tá bom, mas eu não consigo não ser. E aí, eu faço o quê? Eu não consigo não ser porque eu não sou porque eu quero. Eu sou porque eu achei que essa era a forma possível de eu existir, dadas as minhas circunstâncias, dado aquilo que eu carrego dentro de mim. É assim que eu consigo, né? Aquela música que diz assim, eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser e de dizer coisas que podem magoar e ofender, mas cada um tem um sujeito todo próprio de amar, de se defender, né? Então, é assim que eu sei te amar, é a conclusão da história. Não tem outra forma. Por quê? Porque foi essa maneira que eu elaborei, que eu construí, que eu desenvolvi ao longo da minha vida, dado o possível. Então, é preciso que o sujeito que está em processo de transformação, ele parta da identificação do comportamento que ele não quer mais, não aceita, e que ele gostaria de repaginar, de mudar, e ir ao encontro dos fundamentos, e não tratar o assunto pelo assunto, porque o orgulho pelo orgulho, ele não diz nada. É a mesma coisa, o sujeito diz assim, perdão, né? Perdoar é melhor do que não perdoar, óbvio, a gente sabe disso, da saúde, libertação psíquica, emocional, espiritual, tudo. É bom para a encarnação, tudo. Mas por que eu não faço? Paulo dizia, na época dele, ele dizia o seguinte, que aquilo que ele não queria, ele fazia. E aquilo que ele queria, que ele desejava, ele já não conseguia fazer. Por quê? Por que Paulo fazia isso? Porque Paulo estava justamente vivendo esse conflito. Eu tenho uma forma possível que eu me mostro e tenho aquilo que eu consigo fazer daquilo que é esse conteúdo todo. Então, para você realmente vencer, é preciso o autoconhecimento, é preciso entrar nesse mundo interior para descobrir essas questões. A partir daí, você consegue mudar, de fato, o seu comportamento. Não o orgulho vai desaparecer quando o sujeito se apropriar de si mesmo. Quando ele vê que não precisa, quando ele vê que esse recurso ele não necessita mais, que ele tem outros recursos naturais seus, que não são os artificiais do comportamento estereotipado. Ele, quando vê isso, ele automaticamente, sem hipocrisia nenhuma, sem nenhum tipo de imposição, ele vai fazer naturalmente, porque o orgulho é ruim. Eu escrevi certa feita um artigo, não sei se já comentei aqui em outras palestras aqui com vocês,
Eu escrevi uma vez um artigo, se você quer ser bom, aprenda a receber. Olhe que coisa interessante. Você quer ser bom, não é aprenda a dar, aprenda a receber. Porque somente o sujeito que aprende a receber, ele consegue estabelecer uma relação diferente do dar. Porque muitas pessoas que dão muito, elas não são necessariamente, olha o que eu quero dizer aqui, necessariamente boas. Muitas vezes essas pessoas estão dando para ter controle sobre aqueles que recebem. A pessoa está adquirindo bônus ao dar, porque esses bônus dão a ela o conforto de que ela não necessita do outro. Ao contrário, o outro necessita dela. É um ato de orgulho. Muitas vezes, dar demais. Dependendo da forma como o sujeito dê, ele está acumulando, na verdade, na sua cabeça. Olha como a cabeça da gente funciona, gente, isso é uma loucura. Ele está acumulando na sua cabeça bônus que vão fortalecer a sua persona. É uma forma de ser orgulhoso disfarçadamente. Você, a pessoa que chega assim, ela nunca aceita nada. Você oferece uma coisa para a pessoa diz, não preciso. Não, tudo aqui é para vocês, etc. Ou seja, ela está abrindo mão de uma satisfação pessoal em nome desses bônus. Não pensem que isso é uma coisa fora da caixa, não, porque é muito comum acontecer isso. A bondade verdadeira, ela não tem propósito. E o interessante é que ela vai ser, como ato, a mesma coisa. Você vai ver uma pessoa fazendo exatamente a mesma coisa, só que no mundo interno é diferente. A pessoa que faz, ela recebe também. Observe, Irmã Dulce fazia, mas Irmã Dulce adorava receber. Não e paga, mas a troca é natural. As trocas são naturais, né? A gente vive numa relação. Então, a relação exige circulação, troca. Eu recebo, passo para você, você passa para mim, eu passo para o outro, etc. Isso é fluxo, gente. Isso não tem nada a ver com interesse. Quando a pessoa faz isso desinteressadamente, ele flui, ele está no fluxo. Portanto, é claro que quando a gente vê um texto como esse de Lacordaire, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai falar sobre o papel dos pobres e dos ricos, e dizer que os ricos que acham que têm sangue especial, e porque que Deus fez coisas tão diferentes, etc., ele vai dizer assim, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos e que a sua essência era mais pura do que a do pobre. Então é uma questão mesmo de ponto de vista, não tem nada a ver, né? Você pode dizer, eu tenho sangue azul, tira lá o sangue para ver se sai azul, sai vermelho, né? Abre um rico, abre um pobre para ver o que se tem diferença igual, deixa morrer e vê depois de 2 anos o que é que tem no caixão, osso, só tem osso, não tem mais nada, tudo igual. O que muda? Muda a senso-percepção, muda a forma como o sujeito é, o espírito imortal, esse muda na sua experiência plural. Cada um viva em conformidade com aquilo que deseja, aquilo que aspira, aquilo que faz a sua motivação principal. Então, do ponto de vista psíquico, a gente vê que o orgulhoso, ele é alguém que construiu essa cara, essa forma, esse modo de ser, porque foi o que ele pôde, dadas as suas circunstâncias interiores. Se o sujeito é orgulhoso, ele precisa observar isso com cuidado, procurar uma ajuda, procurar um tratamento, procurar uma terapia, procurar saber de onde nasceu essa necessidade de autoafirmação tão exacerbada que impede que ele se relacione como ente no mundo e que ele possa, eventualmente, até receber isso sem nenhum demérito da sua condição humana. Há também, nessa parte moral, né, que vai estabelecer aí uma questão de culpa, vai estabelecer uma relação, um padrão ético-moral cá em cima que o sujeito vai ter que atender. É preciso que a gente entenda que isso aqui é uma referência, não pode ser jamais uma imposição comportamental, porque o sujeito pode fazer uma coisa e não sentir o que está fazendo. Isso não significa evolução, isso não significa progresso.
Se você diz o certo é não ser orgulhoso, o sujeito vai fingir que não é sendo. Como eu falei para vocês aqui, uma forma de você fazer é você fingir-se de bom, mas apenas para acumular créditos ou outros tipos de títulos, né? Porque o orgulhoso gosta de títulos, então é o majestoso, o bom, o magnânimo, o perfeito, como esses malucos que hoje que tomam conta da gestão pública do mundo, como esses loucos, né? Parece que o pré-requisito para você ser um homem público hoje é você ser louco, você ser psicopata, é uma coisa assim louca. Então, esses loucos que estão aí fazendo essas loucuras, em nome de ideais nobres, são todos desacertados da cabeça, todos, sem exceção. Então, você vai ver que dificilmente nós vamos encontrar homens sérios, homens direitos, fazendo alguma coisa realmente dentro de uma coerência. A maioria está buscando poder, dinheiro, está buscando a cobiça, né, que são esses males do mundo atual que estão impregnados nesses seres fragilizados, mal construídos e que, infelizmente, ainda temos em muita proporção dentro das sociedades humanas. Não dizendo que nós somos superiores ou melhores, de jeito nenhum. Essa terra realmente tem uma característica muito particular, que é essa exacerbação das fragilidades em comportamentos estereotipados. Isso é o que faz com que nós sejamos assim, desse jeito que somos. E aí vem a questão da humildade. Bom, a humildade eu gostaria também de abordar sobre alguns aspectos, porque humildade não é fraqueza, humildade não é necessariamente um comportamento subserviente. Humildade não é a pessoa que se curva, humildade não é a pessoa que tudo aceita. Humildade é o sujeito simplesmente não se sentir mais do que nada. Ele não se sentindo mais do que nada não quer dizer que ele não seja importante, superior do ponto de vista de uma moral. Simplesmente ele faz o seu trabalho, ele faz o seu desenvolvimento, ele faz o seu progresso, mas como resultado de uma natureza sua, e isso não lhe dá prerrogativa nenhuma sobre ninguém. Então, o humilde, ele é diferente daquele que tem a baixa autoestima. Porque o que tem a baixa autoestima, ele vai curvar a cabeça, ele vai apertar a mão fragilmente, ele não olha no olho, ele tem dificuldades com o seu desejo, tudo para ele tá bom, né? Isso não é a humildade natural. A humildade natural é o sujeito simplesmente não precisar se afirmar diante de ninguém, de nada. Ele não precisa se afirmar. Para quê? Então, no fundo, o humilde é um homem, uma pessoa muito forte. É uma estruturação muito forte. É uma conquista da alma que traz, como resultado, observe, ele não precisa se impor, ele não precisa afirmar, ele não precisa de poder, ele não precisa de titulação, ele não precisa de dinheiro, ele não precisa ter nada. É por isso que os humildes são pessoas que vivem de forma diferente, porque eles não necessitam disso. Me recordo uma certa passagem de Gandhi. Ele estava numa estação, essa história já foi contada de diversas maneiras, essa foi a que eu ouvi, né? Passo do jeito que eu comprei, como diz outro, estou vendendo o peixe pelo preço que eu comprei. Ele estava numa estação de trem, e aí ele estava diante de uma vitrine, sorria bastante para um rádio. E aí as pessoas saíram correndo assim, vamos comprar o rádio para ele quer o rádio. Estava naquela fase de querer agradá-lo, né? E aí foi nessa brincadeira atrás do rádio, e ele vendo a movimentação, estranhou, perguntou, por que vocês estão fazendo esse movimento todo? Não, a gente está comprando aqui, juntando dinheiro aqui para comprar um rádio para o senhor. Eu disse, não quero rádio nenhum. Mas como assim? O senhor está tão feliz diante do rádio? O senhor está tão alegre diante do rádio? Ele fez, não, eu estou feliz pela minha desnecessidade do rádio. Eu não preciso mais do rádio. Observe que ele está dizendo que ele se libertou do rádio. Então, o humilde é assim, é desnecessitado. Ele recebe, claro, ele vai receber, porque tem necessidades fisiológicas, tem necessidades básicas que precisam ser supridas.
Então, se de repente alguém vem e arranja alguma coisa, ou provê alguma coisa, é muito bem, obrigado, graças a Deus chegou. Ele traz essa natureza, essa leveza no fluxo das coisas, mas ele não faz com que a sua presença no mundo seja destacada das demais, simplesmente porque não faz nada demais. É como se a chuva se orgulhasse de chover, é como se o vento se orgulhasse de ventar, é como se a mangueira se orgulhasse da manga que produz, né? Se a natureza é essa, por que você vai achar que você está fazendo algo demais? Você só faz isso quando você acha que as pessoas não estão entendendo que sua natureza é natural, que você produz o que você deve produzir. Então, olha o que aconteceu no Evangelho, que para mim esse é uma passagem que fala muito sobre esse comportamento da humildade e do orgulho. É a parábola da figueira que secou. Na parábola da figueira que secou, eu vou esquecer aquela questão da fé, da destruição da figueira, olha aí a árvore que tu amaldiçoaste, eu não vou ficar nessa parte, vou ficar numa parte anterior, que essa daí eu acho que é a mais rica da parábola. Esse adendo final aí, alguém botou, estragou tudo, mas no começo ela é boa, muito boa. E ela diz que teve uma planta que se apresentou para Jesus ao meio-dia, cheia de folhas, e Jesus estava com fome. Então, uma figueira que tem folhas, tem frutos. Essa é a natureza da figueira. Tem folha, tem frutos. E não era tempo de figos, assim diz o evangelista. Ou seja, não deveria ter ali uma figueira com folhas, porque não era o tempo de figos. Mas tinha uma figueira folhada ali. Jesus estava com fome. O que ele fez? Vou comer um figo. E foi em direção à figueira. Quando chega lá, cadê o figo? Não tem figo nenhum. E aí ele tomou um susto, ele disse, como assim? Tem folha e não tem figo? Que ninguém mais coma fruto de ti, diz Jesus. Por quê? Porque ele foi traído, ele foi enganado. Alguém disse para ele que era o que não é. Então, o que acontece com as figueiras de folhas sem frutos? São aquelas pessoas que se apresentam com conteúdos aparentes, mas que não são conteúdos essenciais. Então, quando a pessoa se aproxima, em busca dos conteúdos essenciais, acha um vazio, acha uma figueira de folhas sem frutos. São as grandes decepções. Gurus que se estabelecem aí como sendo grandes magnânios da verdade. E quando você encosta, é um monte de obviedades, de lugares comuns, que não tem nada de grande, não tem nada de especial. É tudo aquilo do mais do mesmo. Então, são figueiras de folhas sem frutos. E aí, no dia seguinte, o que aconteceu com a figueira? Ela voltou ao seu estado original. Ela arrancou todas as capas e caras das suas aparentes manifestações e voltou a ser exatamente o que ela é naquele momento. Ela está naquele momento. Ela não é um toco, ela é uma figueira potencial que vai crescer, vai ter folha e vai ter fruto, mas naquele momento ela não tem folha e nem tem fruto. A folha é artificial e o fruto não existe porque o fruto é o resultado da essência. Então, ela volta a ser um toco, porque naquele momento era o que ela estava sendo possível de ser em verdade. Então, a figueira assume, por humildade, ser o que é. O humilde é o que é. E não se vangloria de ser aquilo que é. O humilde aceita o que tem. Ele não se coloca na situação de precisar ter algo para ser melhor, porque o que ele precisa, ele tem, que é a sua autopercepção bem positiva a respeito de si mesmo. É por isso que a humildade é uma virtude moral, porque ela é uma conquista do espírito e não um comportamento bacana, legalzinho, que se você for assim, você vai entrar no reino dos céus. A salvação não é essa, porque senão seria um reino de hipócritas, seria um reino de falsas figueiras de folhas. Então, como não é um reino de verdade, de consciência, é preciso que nós entendamos que para chegar a esse lugar, ou é a verdade ou não é. A verdade, ela vai se expressar, ou seja, de novo, o sujeito que dá a mancheia, o sujeito que vive distribuindo benesses, não coisas, mas amor, palavras, gestos, abraços, coisas, etc. O sujeito que faz isso muito, ele é um sujeito bom.
Mas muitas vezes o sujeito faz isso porque ele é um sujeito ainda enfraquecido. É isso que eu quero dizer. Não é o que você faz é igual. Você vai continuar fazendo a mesma coisa, só que a forma como você faz, a interioridade que ele leva a fazer é diferente. Então, o que salva na caridade não é fazer, é sentir o que você faz como a necessidade de fazer. É sentir a natureza do fazer. O caridoso, ele não sabe que faz o bem, ele não mede, ele não quantifica, dê 200 pães, 500 pães, eu distribuo, assisto 200 famílias, ele não sabe quantas. Ele faz porque a sua natureza é fazer. Para uma, para duas, para três, para 200, 2.000. Quantos se encostarem junto, né? Quantos se aproximarem dele, ele estará fazendo. Porque para a pessoa transformada, é assim que ele age em natureza. Então, ele é naturalmente e não precisa provar para ninguém. Por isso que ele não faz alarde, ele não faz propaganda, ele não faz comício, ele não bota na rede social, ele não tira foto, ele não faz nada disso. Porque ele não precisa, gente. É uma questão de necessidade. Toda vez que eu necessitar contar para alguém que eu fiz o bem, esse bem, ele é para mim ainda algo que me traz orgulho, me traz uma sensação no coração. Eu sei que muitas pessoas dizem assim, mas Paulo, isso pode funcionar como desestímulo a pessoa querer fazer o bem. Não, faça, continue fazendo. Porque Joana diz assim, que o hábito é uma segunda natureza em a natureza de cada um de nós. Então, nós desenvolvendo atos ou hábitos, vamos, conforme André Luiz, o Calderaro, melhor dizendo, vai dizer no livro No Mundo Maior, ele vai dizer que aqueles automatismos do inconsciente são provocados pelas sistemáticas repetições no plano consciente. O sujeito aspira do superconsciente, traz a ação para o consciente do ponto de vista moral, como diz Lacordaire, fazer o bem, trabalhar no bem, etc., de tal forma tão repetitiva que isso vai acumulando dentro do automatismo instintivo do sujeito, e ele vai fazer isso naturalmente. Então, o dia virá que nós vamos fazer isso naturalmente, isso não vai ser nenhum mérito, você não vai se orgulhar de fazer isso. Se orgulha de respirar? Não, porque é natural. Se orgulha de almoçar? Não, porque é natural. Se você não almoçar, você fica com fome. Ficar com fome, vai ficar doente, vai morrer. Então, a pessoa precisa fazer isso, essas coisas. Não tem nada demais fazer, não tem nenhuma coisa que não me engrandece nada, como Jesus dizia, não aumenta 1 centímetro na estatura da gente. Não tem a menor condição, não bota mais nenhum fio de cabelo na minha cabeça. Mas a gente nós precisamos estar conscientes de que essa é uma conquista da alma. Sermos orgulhosos é uma situação, sermos humildes é uma conquista, assim como sermos egoístas é uma situação, sermos absolutamente caridosos é uma conquista da alma. Você conquista isso através de atos e de transformações pessoais, transformações interiores. O sujeito vai fazendo as suas mudanças até chegar a essa condição desejada de ser humilde e não ser orgulhoso, de ser caridoso e não ser egoísta. Orgulho, egoísmo são chagas na humanidade. Provocam muitas coisas ruins. A gente sabe disso. Moralmente é um desastre. Mas nós precisamos entender a fisiologia dessa questão, a essência dessa questão, para não tratarmos isso como se fossem meros comportamentos que não são. São conquistas da alma. São movimentos, espaços da alma, como ter a fé. Né? A fé não se prescreve, diz Allan Kardec, porque você não consegue passar para o outro a crença, a certeza, a esperança. Não consegue. Não consegue. Pode falar das grandezas, tudo, pode falar de tudo. O sujeito vai balançar a cabeça e vai dizer, que legal, que bacana, mas daí para ele transformar isso num móvel seu, numa conquista sua, aí vai uma Avenida 7 inteira. Então é preciso que a gente entenda que nós somos seres em elaboração e temos um trabalho a fazer, que é burilar o espírito, o ser, na construção desse novo patamar,
evolutivo que nos dá, os espíritos nos trazem como parâmetros esse comportamento, que no momento em que nós estivermos fazendo isso que Lacordaire traz, isso que esses espíritos estão nos apresentando aqui, nessa passagem do orgulho e da humildade, por exemplo, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, então a gente consegue ver, não, já estou aqui, que bacana, evoluir. Estou aqui sem precisar mostrar para ninguém, ótimo também. Jesus dizia, vá e não peques mais e não conte para ninguém. Não conte para ninguém. Não precisa contar para ninguém. Tá bom, gente? Então eu espero que essa nossa conversa tenha sido assim de boa valia para vocês, né? Que tenha realmente traga pontos de reflexão para que a gente possa entender que essas conquistas, elas não só são possíveis, como serão reais de maneira inexorável, porque todos, enquanto espíritos, migramos para esse lugar de agirmos assim em essa natureza, mas tudo tem trabalho, nós precisamos trabalhar, porque somos trabalhadores do Cristo na medida da disseminação dessas verdades universais como estimuladoras das mudanças comportamentais das pessoas, e somos trabalhadores de nós mesmos quando, como garimpeiros, adentramos na lama, no fundo da terra, para buscar essa gema preciosa que é o Espírito vivificante, vivificado em nós, e a partir daí vamos revelar ao mundo o brilho dessa luz que existe em cada pessoa, em cada coração, em cada alma vivente nesse planeta e também, claro, dos nossos amigos espirituais que estão no entorno da psicosfera do planeta Terra. Esse raciocínio se estende para toda a humanidade. Que estejamos em paz, em nome de Deus, seguindo assim, firmes no propósito desta edificação, e que assim seja, meus irmãos queridos. Um abraço, até a próxima.